Olá, pessoas do seu coração. Hoje a gente tá aqui porque recentemente eu descobri que tem gente que tá realmente lendo meu livro. É surpreendente, não é mesmo? E aí, essas pessoas que estão lendo, de vez em quando elas fazem resenhas. Então já tem algumas semanas, não, acho que tem mais de um mês, enfim. A primeira vez que eu vi que tinham resenhas, eu fui ler as resenhas, eu postei pra vocês na rede vertical. Nas redes verticais, tá lá pra você ver esse registro, mas a gente vai passar por essas resenhas aqui de novo, porque eu quero sim fazer uma coletânea e um apanhadão do que estão falando, porque tá me deixando muito animada. Inclusive, sim, temos resenhas negativas, vou passar por elas também, pelo menos as que tem críticas de fato que agregam coisas, né? Porque tem uma resenha que é só tipo assim, achei chato, ponto. Aí realmente não tem muito o que fazer, mas é bom que eu aproveite esse momento pra contar pra vocês curiosidades sobre o processo criativo ou sobre outras ideias que me passaram pela cabeça no meio do caminho que acabaram não sendo o que eu decidi fazer no final. Eu não sei se tem resenhas novas, algumas aqui eu já li. E vamos lá, tô muito animada, gente. Então aqui eu vou olhar na Amazon e no Scoob. Vou deixar os prints aqui rolando pra vocês poderem acompanhar também. Mas então, abrindo a Amazon, você vai pesquisar os dois Twins Gisele. Aqui pra mim já é uma das últimas pesquisas, né, como vocês estão vendo. A gente percebe que nós temos 17 avaliações, até agora estamos com uma média de 4,1 estrelas. E dessas avaliações, 54%, que é quase metade de 17, então seria 9 avaliações 5 estrelas. Uma 2 estrelas, uma estrela, algumas 3 e algumas 4 estrelas, né, como vocês estão vendo aí. Mas a gente vai vir aqui direto para essas avaliações, vamos ver o que a gente tem de resenha. A primeira vez que eu vi que tinha uma resenha aqui na Amazon foi muito aleatório, porque eu tava pegando o link pra mandar pra alguém, assim, do livro, e aí eu rolei e falei, meu Deus, uma resenha? Como assim uma resenha? Sabe, como assim alguém leu? De verdade? Gente, alguém que eu não conheço, alguém que não é meu namorado, ou minha mãe, ou algum amigo meu, né? Enfim, e essa é uma resenha 5 estrelas. E é uma resenha curtinha, eu vou ler aqui pra vocês. Tá escrito: gostei muito de conhecer a história da Gisele, apesar de torcer para o final feliz dela com o caçador. Foi de fato uma leitura surpreendente e bem gostosinha. Vale muito a pena e, aliás, achei essa capa incrível. E teve muita gente que pegou o livro exatamente pela capa, pelo título, pela sinopse. No Encha Seu Kindle, eu acho que foi um mês em que quase 4.000 pessoas pegaram esse livro. Dessas eu sei que poucas leram e menos ainda vão avaliar, porque no Enche Seu Kindle a gente pega o quê? Dezenas, às vezes, se você for muito descontrolado, centenas, né, de e-books, e até você ler tudo demora, se você for ler tudo, né? Sempre tem uns que ficam ali pelo meio do caminho. É normal a gente não ler tudo que a gente compra, infelizmente. Mas, inclusive, fica aqui o meu agradecimento à Estela, que foi a ilustradora que fez a capa dessa história e que me rendeu muitos frutos. Eu espero que isso retorne pra ela também, já que sempre que eu tenho a oportunidade, né, de divulgar o trabalho dela, de dizer que é ela, o nome dela tá na página de rosto, né, do livro, bem lá no comecinho, quando as pessoas abrem, né, então sempre que possível eu dou os créditos pra ela mais uma vez. Inclusive vou deixar o arroba dela aqui na tela pra vocês acompanharem um pouco do trabalho dela. A Estela é maravilhosa, gente, maravilhosa. Na Amazon tem uma outra resenha 3 estrelas, que é o que basicamente todo profissional que tem um trabalho minimamente criativo tá acostumado a ouvir, que é uma boa história, mas achei que ficou faltando algo. O que é esse algo? Nunca saberemos. O outro lugar onde os dois Twins Gisele está cadastrado e você pode fazer seu histórico de leitura, organizar, colocar nas suas metas é no Scoob, porque é a nossa maior plataforma de nossa rede exclusivamente literária, né, no Brasil. Então eu decidi colocar lá. Não coloquei no Goodreads. Se me pedirem, talvez eu coloque, mas inicialmente não, até porque eu nem uso o Goodreads, então assim, né, não sei se vale muito a pena. Comentem aqui se vocês acham que vale a pena, se você usa Goodreads e gostaria de colocar lá, tá? Pode ser que eu coloque, se tiver procura. E como tem 7 resenhas, se não tem nenhuma avaliação, isso não faz nem sentido, né? Normalmente as pessoas dão estrelinhas quando elas vão fazer a resenha. Enfim, inclusive eu não lembro se dessas 7 resenhas eu já li todas, ou se tem coisa nova, não lembro exatamente o número de resenhas que tinha antes pra saber.
Vamos de baixo para cima. Então, a primeira resenha do dia 20 de julho e eu publiquei Gisele foi dia 12 de julho? Acho que foi por aí, né? Foi por aí, mais no começo desse mês. Então, a resenha diz: magnífico. Eu devorei esse livro instantaneamente. A escrita é fluida, gostosa de ler, tanto no mundo em que a história se passa quanto os personagens me trouxeram uma imersão maravilhosa. Pra quem curte um female rage, vale muito a pena. Olha que chique, gente. Olha que chique. As pessoas lendo exatamente o que eu queria que elas lessem dentro da história. Lindo, lindo. É ótimo quando dá certo, tá, gente? Às vezes não dá, não. Como vocês vão ver por aqui. Mas é ótimo quando dá certo. Aí temos uma outra resenha de 3 estrelas e meia, que ela disse: fiquei triste pela história ser pequena. Daria muito mais se tivesse. Muito boa história, não prometeu nada e entregou tudo. Assim, eu tô prometendo bastante coisa, na verdade há bastante tempo. É que normalmente as pessoas não veem, porque por algum motivo meu alcance nas redes sociais é sempre minúsculo e eu não consigo crescer e fazer nada pra aumentar. Eu tô nessa já tem uns anos, mas a gente segue tentando, não é mesmo? Porque se eu não fizer, quem vai fazer por mim? É aquilo que eu sempre falo, né? Próxima resenha e uma das mais legais, inclusive. Os dois fins de Gisele me deixou encantada. Já digo de antemão que gostei muito da experiência de ter lido, fiquei muito curiosa pra saber mais da vila ou cidade onde ela morava e da história de outros personagens, como a mãe da Gisele. Não pretendo escrever nada sobre a mãe da Gisele, tá? Mas agradeço o interesse, né? Não é algo que tá no meu radar. Também fiquei levemente confusa com algumas partes da história, por exemplo, a situação do nome dela. Ela não tinha nome antes. O livro todo chama ela de Gisele, mas é um nome que o príncipe dá a ela e ela adota. Antes ela não tinha nenhum nome? E isso é uma questão, né? Porque fica lá subentendido, e hoje em dia eu acho que talvez isso tenha sido um erro, tá? Deixar isso tão subentendido. Mas que Gisele é uma personagem trans, então a única pessoa que se refere a ela como Gisele antes do momento em que ela adota esse nome é o narrador. Até então, ninguém se refere a ela por nome nem por pronome nenhum. Entendem? Apenas a narradora. Isso é algo que passou despercebido pra muita gente, sim. Então, hoje eu acho que vendo como que isso foi lido, né, eu buscaria uma outra maneira de construir isso na personagem, porque não é um livro sobre ela ser trans, né, não é sobre isso a história, o processo de descoberta dela é uma parte muito pequena do todo e de tudo o que a gente sabe sobre essa protagonista, mas talvez houvesse uma outra maneira de continuar deixando isso ali como uma pequena parte da narrativa, mas de uma maneira um pouco mais explícita, porque eu sinto que isso foi uma dúvida de muita gente, inclusive gente que eu já tinha conversado sobre a personagem ser trans. Mas o que eu posso fazer agora, nesse momento, é exatamente bater mais nessa tecla durante a divulgação, porque a gente nunca para de divulgar, né? A gente está divulgando aqui para sempre. Mas então sim, a Gisele tinha um nome antes, mas esse nome não é citado, e não faz sentido ser nomes mortos, são mortos por um motivo. E eu não queria que o leitor criasse a imagem dela como homem em momento nenhum no decorrer da leitura. Por isso que eu fiz essas escolhas de não chamar por outro nome antes do momento em que ela ganha esse nome, e nem de ninguém se referir a ela por pronome nenhum. Nem a mãe, nem o Arda, nem as pessoas que estão ao redor dela, enfim, ninguém se refere a ela por pronome nenhum. Voltando. E, em segundo lugar, me incomodou um pouco duas passagens onde a autora entra na história para dar algum aviso, como para parar de ler se quiser um final feliz. Na minha visão, quebra um pouco a imersão da história. Fora essas duas considerações, os dois fins de Gisele me pegou nas primeiras páginas e conseguiu me manter bem engajada na leitura. Peguei o livro no Encha Seu Kindle, o nome e a capa belíssima me chamaram a atenção. E ainda bem que peguei. Uma leitura leve, mas que ao mesmo tempo me deixou apreensiva e curiosa pela protagonista, além de ter criado uma curiosidade pelo universo da história. Adorei as deusas, as Willis e a atmosfera do livro. Me deixou com gostinho de quero mais, recomendo a leitura. Então, uma fofa, uma diva que deixou essa resenha aqui no Scooby pra mim. Não só pra mim, né, pra todo mundo que se interessar em saber um pouquinho mais sobre o livro. Eu fico realmente muito feliz que as pessoas estejam lendo e gostando, e caso seja, tipo, essa diva que queria mais, né, queria ler mais e saber mais sobre esse universo, eu recomendo pra vocês o conto da Rainha das Willis, que se chama Sob as Fases da Lua, que é exatamente a primeira criatura, a primeira Willy criada pela deusa da lua. Temos uma resenha 5 estrelas,
que ela disse: perfeito. Eu adorei a história, achei muito envolvente cada detalhe e admito que quando se aproximava do final, eu não queria que chegasse porque eu sabia como ia terminar e eu não queria aquilo pra Gisele. E de fato, o nosso prólogo, né, o começo da história, antes da história, já entrega o final e é por isso que eu acho que é tão agoniante construir, né, toda essa coisa de você sabe pra onde vai, você vê as coisas acontecendo e você fica, não, pelo amor de Deus, parem. Eu gosto de histórias nessa pegada em que a grande parte da narrativa não é sobre o que vai acontecer, é sobre o como. Então eu sempre tento trazer isso para as minhas histórias, exatamente porque não tinha como eu divulgar de outra maneira, senão o livro onde a protagonista volta dos mortos para se vingar, sabe? Não tinha outra maneira de escrever isso, enfim. Falei que leria todas, então leremos todas. Temos uma resenha de 1,5 estrelas em que ela disse: assim, eu achei bem sem graça, e mesmo por conta da capa, que é muito linda. Por mais que seja curto, não me envolveu, achei meio confuso. E de fato eu sei que não é o tipo de leitura que todo mundo vai gostar, o tipo de leitura que vai ser incrível pra todo mundo. Eu digo sim que o meu público é específico, eu escrevo contos de fadas com representatividade LGBT, então assim, é difícil, né, estar aqui nesse meio. Eu sei que quando muita gente coloca defeito no seu trabalho, o problema talvez esteja de fato no trabalho, mas como só essa diva falou que achou confuso, eu vou considerar que não tá confuso, tá bom? Agora temos uma resenha de 3 estrelas, que é inclusive a resenha mais recente, foi do dia 17 de dezembro. Esperava um pouquinho mais de vingança. Talvez por, na sinopse, falar que a deusa da lua deu a ela o direito à vingança, achei que teria um pouco mais, sabe? Mas gostei da história. Então, ok. Bom comentário, de fato. Entendo a expectativa. E por último, pra gente terminar um pouquinho alegrinho pra cima, a gente tem mais uma resenha 5 estrelas do dia 7 de outubro. Então faz um tempinho aí já, faz 20 diazinhos. E o título dela é Fofinho, Leve e Macabro. Não sei se são palavras que eu escolheria, mas ao mesmo tempo são sim. E ela disse: amei muito a leitura, principalmente por já ter lido o conto que veio antes do livro. De fato, Gisele... De fato, Os Dois Fins de Gisele é uma readaptação do conto, né? Porque há anos atrás eu publiquei como um conto de Halloween Os Dois Fins de Gisele, que era só a parte que atualmente é o prólogo e o epílogo. E aí eu quis aprofundar, né? Exatamente esse como que eu contei pra vocês, né? O como as coisas aconteceram, como a gente chegou nesse ponto. E foi daí que surgiu uma novela e depois eu juntei tudo, a novela com o conto, e agora temos nosso livro, Os Dois Fins de Gisele, com a capa belíssima da Estela. E ver a história completinha assim foi bom demais. Achei o romance entre Gisele e Ardan fofíssimos e exatamente o que se espera de um Friends to Lovers bonitinhos. Eu sou apaixonada por Friends to Lovers, é óbvio que no meu trabalho vai ter Friends to Lovers, apesar de que na maioria das vezes eu escolho que o casal já comece lovers. Outra coisa interessantíssima é que a autora escreveu de uma maneira que os personagens não chamam a Gisele pelo nome até praticamente a metade do livro. Olha só, alguém percebeu! Alguém percebeu! Porque a gente deu muito trabalho, tá? Você ter os diálogos, principalmente, né? Porque são quando os outros personagens entram. Sem você marcar gênero da pessoa que eles estão falando. Faça esse exercício, sabe? É difícil. Enfim, leiam, muito bom, recomendo, super leve e rápido pra ler e entrar na vibe de outubro. E sim, é uma ótima pedida para a sua Spook Season. E óbvio, por favor, se você já leu Os Dois Fins de Gisele, avalie, não importa se você leu agora, se você já leu tem tempo, ou se você ainda quer ler, marca no Scooby que você quer ler, sabe? Me ajudem a fazer o hype desse livro acontecer, porque é um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter escrito. Vocês sabem que já tem projeto novo no forninho, em breve tem mais vlog de escrita. E eu tô muito animada também com o meu próximo lançamento, que será Princesa Quebra-Nozes. Já tô falando sobre isso nas outras redes. Se você quer saber um pouco mais, já vai lá pra me acompanhar, tá tudo linkadinho aqui na descrição. Assim como as minhas histórias, o conto da Rainha das Willies, né, o Sob as Fases da Lua, tá aqui na descrição também pra você ler de graça. E feliz Halloween! Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho! Ai, eu queria que abrisse. Então eu vou abrir